O que eu vou dizer no vídeo de hoje, eu tenho certeza que muitos cristãos e protestantes não vão gostar muito, mas é a pura realidade. Eu sou Marcelo Santos, aqui do canal Alvo da Consciência. Estamos aqui numa série sobre teologia neutra e eu quero dizer o seguinte: se você observar todas as religiões e crenças que existem aqui nesse nosso planeta, você vai perceber que cada uma delas desenvolveram ao longo do tempo um determinado livro que seria acima de todos os livros, e esses livros que eles consideram sagrado. Este aqui que você está vendo, um livro especial, um livro no qual eles têm como verdades absolutas que estão acima de todos os livros. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, se você observar a religião hindu, onde a divindade lá, maioral entre as divindades lá é Brahma, você vai perceber que o livro sagrado deles é o Veda, né? Que o Veda significa saber e conhecimento. Haja vista que esse livro ele é um dos mais antigos que existe, datado aí por volta de mais de 3.000 anos antes de Cristo. É o livro da religião do hinduísmo. E agora, se a gente analisar uma outra religião que tem também milhões de adeptos, como no caso os muçulmanos, você vai perceber que os muçulmanos também têm o seu livro sagrado, chamado de Alcorão, onde eles acreditam que a religião deles é a verdadeira, né? Através desse livro sagrado deles, eles determinam ali as suas regras e eles compõem ali milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo em cima desse ensinamento que eles desenvolveram, esse livro ali, através de Maomé, o seu profeta. E eles têm ali Alá como sendo a sua divindade principal, Alá tendo criado então os céus e a terra, e tudo que existe aqui nesse nosso universo foi criado por Alá, segundo a revelação de Maomé, passado ali então, escrito o livro Alcorão, em que todos os muçulmanos eles dedicam e eles também se prostam diante desse livro sagrado, desse livro especial deles. Agora, por sua vez, o judaísmo, que tem também um parentesco ali com o islamismo, só que o livro sagrado dos judeus já é a Taná, já é diferente, é um outro escrito que foi desenvolvido há milhares de anos atrás. E a Taná ela é composta de dezenas de outras obras que formam ali a escritura do povo judeu, que foram escritas pelos judeus e para os judeus, no qual eles atribuem também a criação do universo ao Deus hebreus, como nós vemos na tradução da Taná, que também é composto pela Torá. E você não deve confundir com esse livro aqui, porque a Bíblia hebraica ela é totalmente diferente, não tem nada a ver com esse livro aqui, entendeu? A Bíblia hebraica, a Taná, que é composto pela Torá, e várias dezenas de obras também a respeito do povo judeu, é um livro diferente desse aqui, que foi sendo desenvolvido há muito tempo pelos judeus e para os judeus, assim como o livro dos muçulmanos foi desenvolvido pelos muçulmanos para também os muçulmanos. E um outro exemplo também, temos aqui a Bíblia, que foi um livro escrito e desenvolvido durante milênios também pelos católicos e para os católicos. É claro que quando você abre aqui no Antigo Testamento, você vai encontrar 39 obras que é referente ao Antigo Testamento, que também não tem nada a ver com a Taná e a Torá dos judeus, que é bem diferente. Essa daqui ela é diferente porque ela foi desenvolvida unicamente ali pelos católicos e para os católicos entre o primeiro e o quarto século, e depois os demais séculos também foi tendo alguns reajustes em tudo aquilo que havia sido compilado. E quando esse livro aqui foi desenvolvido pelos católicos, nós temos que ter em mente que só havia os católicos, não havia uma outra religião que tinha um livro já escrito. Não havia, por exemplo, o cristianismo, não havia nenhuma das igrejas que você
o cristianismo, o protestante que você vê hoje não existia. Só existia os católicos. Então eles desenvolveram um livro por eles e para eles. Por quê? Entende o seguinte, que primeiro existiu a igreja e depois a Bíblia. Por isso a igreja católica, ela vem antes da Bíblia. Porque foi através dela e foi por ela que se fez a Bíblia, e não o contrário. Primeiro veio a Bíblia e depois a igreja. Não, esse entendimento é errado. Primeiro veio a igreja e através da igreja, a igreja desenvolveu a Bíblia. Mas desenvolveu a Bíblia para quem? Para eles mesmos, para os católicos. A finalidade da Bíblia ser desenvolvida lá entre o primeiro e o quarto século, depois o sétimo século, o 15º, o 11º, sétimo século, ela foi desenvolvida unicamente um livro para os católicos e pelos católicos. Agora a pergunta que eu faço para todos é o seguinte: quando se trata aqui desse cristianismo moderno, dos protestantes, quando se fala deles, que existem também milhões, né, principalmente aqui mais na nossa região, né, aqui no Brasil, né, principalmente, e quando dizer do cristianismo, que também está na casa dos milhões, aí eu pergunto, qual é o livro desenvolvido pelo cristianismo protestante? Qual é o livro? Eu sei que você vai dizer, não, peraí, o livro nosso é a Bíblia, é esse aqui. Eu posso dizer para você que isso não é verdade, porque o cristianismo ele não desenvolveu nenhum tipo de livro. Na verdade, ele pegou um livro que era dos católicos e tentou reinterpretar da sua forma, do seu modo. Espera aí, só vou dar uma arrumadinha aqui que eu tive que mudar de lugar. Por causa da bateria do celular estava acabando e eu precisei de mudar de lugar. Mas voltando aqui ao assunto, só para que você entenda, quando eu digo isso, de que a Bíblia, ela não foi feita pelos cristãos, isso aí não é conversa minha, não é fala minha. Eu vou colocar um vídeo aqui para você assistir sobre os verdadeiros criadores disso que se chama Novo Testamento e a compilação de alguns livros do Antigo Testamento, para que você perceba que isso não é conversa minha, né? Eu vou passar aqui um trechinho para você entender sobre os verdadeiros criadores, que não é os cristãos. A Bíblia não foi feita pelo protestante, mas sim pelos católicos e para os católicos, de uma forma bem direta. Eu vou pôr aqui para você ver e depois você me fala. É verdade. Só existia a Igreja Católica. Primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. Eles que escreveram por inspiração divina. E, portanto, somente a Igreja precede a Sagrada Escritura. Sim. Primeiro existiu a Igreja, depois a Bíblia. É a Igreja que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a Igreja. Exato. Né? Muita gente que foi a Bíblia que fez a Igreja. Aí que está a visão protestante. Ao contrário, é a Igreja que compilou a Bíblia. Exato. Então aqui que está a realidade, né? Que se nós sairmos da Igreja Católica e quisermos ler a Bíblia, esse negócio não vai dar certo. Então o Papa está dizendo aqui, ele diz, número 55 da Fides et Ratio, né? Em união com toda a Igreja. Você não pode pegar um fragmento da Bíblia e individualisticamente dizer, eu, cientista, exegeta, estudioso da Bíblia, irei dizer qual é o significado desta passagem. Não. Para você saber o que quer dizer aquela passagem, ou você está em comunhão com toda a igreja, ou, meu irmão, você está numa canoa furada. Né? Porque não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. E por que isso? Por uma razão muito simples, gente. A Bíblia. Como é que a igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia? A igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia ouvindo. Né? Os livros eram trazidos para os bispos, diz, não, esse é Jesus, pode ler na missa. A Bíblia nasceu na missa, pode ler na missa. Foi sendo feita uma lista de livros que podiam ser lidos na missa. Então, independente dos teólogos, independente dos exegetas, independente dos apologistas, independente dos estudantes da Bíblia, ou independente da religião que você pertence, de maneira nenhuma
nenhuma dessas classes que eu citei aqui pode interpretar a Bíblia. Porque a Bíblia não foi feita por eles, nem para eles. Então, tentar interpretar, qualquer pessoa que faz parte do cristianismo, tentar interpretar a Bíblia como é feita nos dias de hoje, isso só vai virar confusão, como que a gente vê nos dias de hoje. Sem contar que os direitos autorais da Bíblia pertencem à Igreja Católica. Porque se tem uma instituição que pode interpretar corretamente, é a instituição que criou o livro, que é o seu próprio livro. Agora pensa comigo aqui, quem é que pode, quem é o melhor povo para interpretar o livro que pertence ao hinduísmo, se não é o próprio povo da religião do hinduísmo? Quem é de fato que pode interpretar o Alcorão, se não é os muçulmanos? Como que os cristãos vão pegar o Alcorão e vai tentar interpretar? Não tem como, é impossível fazer isso. Como é que, qual é o melhor povo para interpretar a Taná e a Torá, se não é os judeus? Não é os cristãos e nem o hinduísmo, não é o shintoísmo ou o budismo. Cada religião que tem o seu próprio livro, ela que é a única competente para poder interpretar o seu próprio livro. Então, no caso deste livro aqui, quando um cristão fala assim, ó, a Bíblia está escrito, é um livro que ele, na verdade, não foi escrito nem por eles e nem para eles. Não significa que a reforma protestante que ocorreu em 1517, ali pela liderança de Martim Lutero, deu aos cristãos esse livro aqui e escreveu para eles. Não, esse livro já estava escrito. Os cristãos apenas pegaram ele e cada um interpreta do seu modo. Mas na verdade a religião que é capaz de interpretar é a religião católica. Significa que eu sou católico? Não, não sou católico, não sou cristão. E adianto também que não sou ateu, porque eu tenho a minha forma de crenças totalmente diferente do cristianismo atual. Porque na verdade eu sou ateu no caso das religiões, ao Deus que as religiões criaram. Esse Deus que foi escrito pelas religiões, principalmente pela religião cristã, aí eu sou ateu a esse Deus, porque é um Deus totalmente feito, cuja imagem e semelhança daquela determinada religião, que existe muitas, principalmente aqui no nosso país. Então nós temos aqui, principalmente, o Novo Testamento, que foi escrito de punho católico, pelos católicos e para os católicos. E para você que acompanha o nosso canal, nos próximos vídeos nós vamos começar a fazer uma série aqui sobre a Bíblia e a mitologia. O que elas têm em comum? Se a gente pegar da Bíblia desde o início lá do livro de Gênesis, vindo depois o livro de Mateus, que é o início ali do Novo Testamento, conhecido como Novo Testamento, a história de Jesus, a história da criação. Qual é a relação que essas religiões têm com os mitos, diversos mitos que temos aqui nesse nosso planeta? Então, eu convido você também a participar com a gente aí, compartilhar o vídeo com seus amigos, a dar um joinha. Você que assiste os vídeos e ainda não é inscrito no canal, compartilha. Se você gostar dos nossos vídeos, compartilha também com pessoas que você conhece, porque nós vamos começar a falar aqui sobre mitologia, ciência e teologia. O que tem a ver a mitologia, o que tem a ver com os escritos aqui, principalmente do livro da Bíblia, com também o conhecimento científico ou conhecimento quântico. Será que a gente podemos aproveitar alguma coisa para os nossos dias? Então esse é o assunto que a gente vai falar aqui nos próximos dias aí. E você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E qualquer dúvida, você pode também se inscrever aqui, uma pergunta ou sugestão de um tema que nós iremos também estar falando aqui a respeito sobre ciência, sobre religião, sobre física quântica, e assim a gente vai falando um pouco de cada coisa. Beleza?